Muito bem, agora 3 horas 2 minutos, 3 e 2, ao vivo, Estúdio 1, Rádio Tropical FM, ZYM 267, canal 292, atuando sempre na frequência de 106,3 MHz, mais uma edição do nosso quadro Protagonistas, uma realização aí da Cicobi, em parceria com a Rádio Tropical FM e apoio do Cicobi e também do Sicredi, porque você, amigo empresário e industriário, merece esta visibilidade, esse é o nosso slogan, né? É proporcionar aí esta visibilidade, esse reconhecimento para essas pessoas, né? Os nossos empresários, industriários que geram emprego, que geram renda, que geram riquezas e que fazem aí o desenvolvimento, essa roda, né? É da economia aqui no município de Quatro Pontes girar. E nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios hoje grandes empresários, jovens empresários, Gustavo Borchardt e também o Diogo Borchardt. Eles são irmãos e vão contar um pouquinho, né, da história deles, né, enquanto pessoas, enquanto profissionais, né, como que tiveram essa ideia aí, né, de implementar aí o Grupo Monitor aqui no município de Quatro Pontos. Vamos falar de quantos empregos são gerados, enfim, tem toda uma história, uma bagagem, né? Em off aqui eles contavam que o Grupo Monitor, em sua totalidade, a história chega a praticamente 40 anos de história aqui em Quatro Pontos. Então, com certeza, deve ter uma riqueza de história muito bonita, né? Vou começar com o Gustavo, pode ser? Pode Gustavo, ser. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Diego. Boa tarde a todos os ouvintes da Tropical FM, pessoal que nos acompanha também pela internet. Dessa vez do outro lado da mesa, né, Diego? Isso aí. No domingo. O Gustavo já estava é, do já outro é lado da casa, né? E sempre uma alegria, Diego, poder estar aqui na Tropical. Um lugar que eu tô há 15, 16, 17 anos. Então, para mim, sempre uma alegria poder estar aqui. E estamos aí nessa lida, Diego. Nossa família já há algum tempo está nessa lida com a empresa Monitor, né? E nós vemos aí, eu sou o último que chegou, então de nós 4 lá, né? Eu sou o mais novo, mas desde o começo a gente já fui incentivado, né? Sempre tem que estar trabalhando, tem que estar fazendo alguma coisa, né? Então eu me lembro muito bem, eu passei por praticamente todos os setores da empresa, né? E hoje vendo tudo o que a gente faz é um motivo de orgulho. Então, ao longo desses 40 anos, claro que não são 40 anos que está sob nossa gestão, mas 40 anos de história é muito tempo. Se nós pegarmos aqui como referência alguns municípios da nossa região, a empresa é mais velha do que muitos municípios que estão aqui na nossa região. É o próprio município região. De Quatro Pontos, né? Que vai estar completando aí 32, se não me falha a memória, aí, dia 13, né? Então a responsabilidade é muito grande. Então, sempre quando eu paro e começo a pensar do que eu faço, da função que eu tenho, de quando eu chego para trabalhar, sento na cadeira e penso, a responsabilidade é muito grande. Então, é aquela coisa, se errar tem que ser o mínimo possível, sempre buscando acertar, porque 40 anos, 4 décadas, 70 Rapaz, é quase meio século, né? Quase meio século. 70 colaboradores que tem no nosso time, né, contando, né, a nossa planta aqui em Quatro Pontos e também o nosso escritório comercial em Toledo. Então são 70 pessoas que estão embaixo das nossas asas, vamos dizer. Então a responsabilidade é muito grande. Muito bem. Diogo, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Diogo, que inclusive foi presidente aí da Associação Comercial, tem um currículo muito bacana, né? Fez parte aí do desenvolvimento, dá para se dizer, empresarial do município de Quatro Pontos, enquanto teve à frente da gestão aí da Cicobi, né? E é um industriário aí, tem uma figura de liderança bastante grande, bastante ativa, né? Como o Gustavo bem falou aí, afinal de contas são 70 pessoas lideradas por vocês, né? Boa tarde, Diogo. Boa tarde, Diego. Boa tarde, ouvintes da Rádio Tropical. Primeiramente, em nome do Grupo Monitor, nós temos que agradecer o espaço que vocês têm nos proporcionado aqui e dizer que a Rádio Tropical sempre é parceira da nossa empresa quando a gente precisa divulgar vagas, quando a gente precisa colocar alguns anúncios. Então essa parceria faz com que também faz parte do nosso desenvolvimento e do crescimento hoje da nossa empresa. Se falando então de começo de empresa, nós estamos aí há 15 anos na ativa, vamos dizer assim. 15 anos sobre a gestão de vocês, sobre a nossa família Borchardt, dá para se dizer assim. Isso, então nós começamos em 2019 e como todo começo é muito difícil, né?
Eu e o Gustavo somos duas pessoas que nós aprendemos a trabalhar muito cedo. Então, o nosso pai lá do começo, lá, a nossa mãe, sempre nos ensinaram que precisa trabalhar para conquistar os seus objetivos, né? E a gente começou muito cedo com isso, né? Então, lá quando a gente começou em 2019, quando saímos Você da tinha quantos eletrônica... anos, Diogo? Desculpa te interromper, porque você é jovem ainda, né? 2009. Isso, 2009, corrigindo. Eu tinha 17 anos. 17 anos. E o Gustavo tinha 5. Quase isso. Brincadeira, Gustavo. Quantos anos tu tinha? Há 15 anos atrás. Eu tava com... Quantos anos você tem Eu hoje? tava aí com 12, 15 anos. 15 anos? 15 anos, olha aí. Então a gente... Era muito cedo, né? Vamos dizer assim, começamos muito cedo e nós entremos lá, para você ter uma ideia, eu não sabia, era no tempo do fax ainda, né? Olha Então, só. nós tínhamos os representantes, os nossos clientes, eles mandavam um pedido por fax. Então era uma dificuldade muito grande, porque o fax, às vezes ele falhava, às vezes ficava tudo preto, trancava a folha. Quem recebia a fax sabia a dificuldade que era, né? Então, comecemos muito assim, sofrido, vamos dizer assim. Não tínhamos uma tecnologia que nos ajudasse e não tínhamos o conhecimento, porque foi muito rápido essa transição, né? Então, comecemos no Parque Industrial 1, se não me falha a memória, aonde que num espaço pequeno aí de uns 150 metros, né? E fomos indo aí, faz mais de 10 anos que nós mudamos a nossa planta, né? E até um ponto importante de a gente frisar, que quando a gente começou, depois uns 2, 3 anos, o nosso espaço ficou limitado. Nós não conseguíamos caminhar mais dentro desse Já na nova planta? Não, na planta antiga. Na planta antiga. Aí nós loquemos um ônibus Olha só. para nós guardar o nosso estoque. E aí todo dia precisava de um componente, ia lá, ligava o ônibus, fazia ar, liberava os bagageiros, e assim nós fomos indo, até nós conseguirmos fazer uma nova ampliação. E esse foi o nosso primeiro passo na parte da monitor, na parte de ampliação que a gente teve dentro da indústria, né? Aí, posterior a isso, a gente fez essa nova planta aí que a gente se mudou para onde está as instalações da BR hoje. Olha só que interessante, são curiosidades que marcam, né? Eu vou contar uma história. Vai lá, Gustavo, por favor, gosto de histórias. Eu lembro quando foi a minha mais marcante na época que a gente começou cedo, e eu fui o comprador da empresa por muito tempo, né? E inclusive na época que eu estudava lá no Colégio Marechal, e olha o que aconteceu. Tinha aula integral na terça-feira e na quinta. Então, quando sobrava tempo para eu trabalhar? Na segunda de tarde, na quarta de tarde, na sexta de tarde. Porque na terça e quinta não tinha como, né? E de meio-dia ninguém ia me atender. O que eu tive a audácia de fazer na aula? Um dia antes, tinha que ser fechado um pedido no dia seguinte, para poder chegar a tempo e tudo mais. Aí eu falei assim, ó, me liga amanhã, pelas 10 horas, mais ou menos, e aí eu vou sair da sala, pedir para ir no banheiro, e vou atender o telefone para nós poder fechar o pedido. Poder negociar. E é super real essa história. Tanto é que consegui, né, no horário, sair da sala, fui no banheiro e tudo mais, e atendi o telefone. Aí no meio da conversa o diretor chega. O que você está fazendo aí, rapaz? Volta para a sala. Na frente do banheiro, telefone na mão, conversando, levei uma xingada do diretor. Tive que cortar a conversa. Mas fechamos o pedido. Fechou o pedido. Mas vendedor bom é assim, né? Sob pressão é melhor, né? Voltei pra sala e no final das contas aí eu expliquei pra ele que tava acontecendo e tudo mais. Aí, não, tá beleza então, mas não faça de novo. Tá aqui pra estudar, então vai estudar, né? Olha só. Mas assim, é uma coisa assim, a gente quer fazer a coisa acontecer. Independente da circunstância, né? Então, é uma filosofia de vida que a gente tem. Independente do que aconteça. Faça acontecer. É isso aí, faça acontecer. Já está aqui o primeiro ensinamento, né? O Protagonistas, ele tem esse objetivo de inspirar as pessoas, motivá-las, né? E extrair o máximo
dessas riquezas que a gente está extraindo aqui. Trabalho, determinação, que o Diogo falou antes, esse ensinamento que vem dos pais, eu acho que isso é muito da nossa cultura aqui de Quatro Pontos, da nossa região, nesse aprendizado que a gente recebe deles, né, dos nossos avós também. São pessoas que sofreram muito, né, que batalharam muito para nós termos o que temos hoje aqui em Quatro Pontos, né, e esse ensinamento eu acho que é a base de tudo. Diogo, como é que é liderar 70 pessoas? É complicado. Todo mundo tem um pensamento diferente e você precisa mostrar para as pessoas que elas precisam sempre ter um direcionamento para o mesmo objetivo. Eu vejo que é uma das grandes dificuldades de todas as empresas. Pessoas com diferentes posições, diferentes pensamentos, e você ter pulso firme para você guiá-las no caminho que a empresa precisa. Talvez não seja no caminho aonde as pessoas querem ir, mas aonde a empresa precisa ir é o grande trunfo e a grande dificuldade hoje que acredito que várias empresas passam e nós também passemos para conduzir os nossos colaboradores. Gustavo, isso tem a ver com missão, visão e valores, será? Porque toda empresa, toda pessoa tem que ter também, né, a sua missão. Mas nós estamos falando de um conglomerado aqui, de um grupo, né, de uma indústria que emprega 70 pessoas. 70 pessoas é um baita time. A gente precisa delinear ali uma missão, como o Diogo falou, olha, nós queremos chegar em tal objetivo. Tem a ver com isso? Sim, Diego. Inclusive, há pouco tempo, nós traduzimos para o papel o que por muito tempo se passou na nossa cabeça. Quais são os nossos valores, no que nós acreditamos, no que nós pensamos, o que nós esperamos das pessoas que estão ao nosso redor. E nós definimos, e é algo que nós estamos, inclusive em breve já vamos estar colocando em toda a empresa, né? Quais são os nossos princípios, os nossos valores, né? E se tem algo que as pessoas precisam entender, independente da empresa que trabalha, é entender qual que é a missão da empresa, entender qual que é a visão, quais são os princípios, os valores, no que aquela empresa acredita, né? E na nossa empresa, os nossos princípios, eles são muito claros, inclusive, né? A fé em Deus, acreditar em algo, não importa o Deus que seja, mas ter uma crença, acreditar em algo, estar pronto, ser fiel, ter sangue no olho, querer crescer, querer evoluir, querer subir de patamar, não ficar sempre na mesma, né? Querer sempre algo a mais, né? A pontualidade, né? Em todos os sentidos, em todas as esferas. Então, ter essa clareza, ter amor pelo que faz, né? Os nossos princípios, inclusive, eles são escritos como se fosse uma carta, e ao final dela diz assim: e se você não tiver amor pelo que faz, aqui não é o seu lugar. Então, assim, essa tradução que nós conseguimos colocar para o papel e, a partir de agora, de fato, empregar na empresa, né? Colocar nas paredes da empresa, não físicas, né? Mas nas pessoas que são a empresa. Porque eu sempre digo, empresa sem pessoa não é nada. Então, o que é uma empresa se eu tirar as pessoas? É só um prédio, parede, morto, né? Não tem nada. Às vezes, eventualmente, é necessário eu vou ao sábado na empresa lá por algum motivo, aí chega lá, tá aquele vaziozão, assim, parece que não tem nada, não tem serventia nenhuma. Então, o que é empresa? Empresas são pessoas. E quando você tem essas pessoas alinhadas com esses princípios, pessoas que têm amor pelo que faz de fato, né? Ter uma crença, isso é fundamental para que as pessoas abracem a causa e estejam juntas, todas, né, remando para o mesmo destino. Pega aí num barco, tá? Nós três aqui num barco, né? Cada um rama para um lugar, não vamos a lugar nenhum. Onde o vento bater mais forte, a gente tá indo. E aí, assim, corre um grande risco de ter alguma surpresa lá na frente, né? Às vezes é positiva, mas geralmente é negativamente. Muito bem. E eu acho que esse sangue nos olhos, né? Essa visão de desenvolvimento que vocês têm, tá no DNA da Monitor, né? Se começou lá 40 anos atrás com outros gestores e tudo mais, depois aí esse salto que o Monitor teve, né? Saindo de um espaço limitado, agora para um espaço muito maior, inclusive com outro espaço em Toledo também, vocês estão com um escritório em Toledo, e a nível aí, acredito que se não de Brasil, acho que exterior também, porque eu já vi umas bandeirinhas lá quando eu entro na Monitor lá, Diogo. Procede? Procede. Só frisar um detalhe, a gente tinha,
quando a gente começou, nós estava com 5 colaboradores, 5 ou 6, mais um externo. Né? Então hoje, que nem o Gustavo frisou, nós estamos com 70 internos e uns 40 externos. Então hoje aí o quadro passa de 100 colaboradores, né? Então esses 100 são no nosso time comercial, né? Que hoje é a nível Brasil, é a nível Paraguai e é a nível Uruguai também. Então são esses 3 pilares hoje, esses 3 países aonde a Monitor está presente e nós estamos fomentando a nossa marca nesses países aí, no Mercosul. Que legal, que legal. E qual foi, assim, o principal desafio? Vou fazer essa pergunta para os dois. Quais desafios vocês enfrentaram que vocês falaram, nossa, esse abacaxi aqui, esse vai ser difícil a gente descascar? Você lembra de alguns perrengues assim, Diogo, Gustavo? Eu lembro de 2, que é o que eu levo mais em consideração. Porque é aprendizado, né? Primeiro de tudo é aprendizado. A gente vê como um desafio, fala, meu Deus, por que Deus, apareceu isso agora? Fica Mas até depois, bravo lá. Né? Mas depois vem um grande aprendizado, né? O aprendizado, você aprende fazendo e errando, né? E o segundo maior desafio é montar time. É fazer com que as pessoas pensem como você para as coisas acontecerem. Esse é os meus 2 maiores pontos, os 2 maiores desafios que eu enfrentei. E ainda enfrento em muitos, né? Faz sentido, porque a mão de obra, né, ela muitas vezes ela é volátil, né? Às vezes as pessoas entram, às vezes saem, às vezes aquele que entra não até sentir ali a filosofia da empresa, é desafiador. Isso vamos dizer assim, todas as áreas têm as suas especialidades, né? Então, quando você consegue pessoas com propósito e pessoas que pensam como você, as coisas ficam mais fáceis. Fluem. É uma coisa que nós temos que agradecer muito, nós temos um time hoje que a gente construiu muito bom, né? Que pensam, que são rápidos, que agem da forma como a gente pensa. Dificuldades a gente sempre vai passar, né? Então, nós estamos falando com pessoas que, por exemplo, nós contratamos na Bahia, que o nosso maior desafio é fazer eles vender no carnaval, né? Porque nós temos que... a nossa empresa não pode parar no carnaval, mas existe uma cultura de alguns lugares, se você tem dinheiro, até não acabar, você não volta a trabalhar. Então, nós temos que fazer com que as pessoas não pensem dessa forma. Então, é uma mudança de paradigma, de crença, né? É uma mudança que você vai de sul a norte, né? Você fala com pessoas que você consegue falar 2 vezes por semana, porque o cara está na balsa, o vendedor está em cima da balsa, tem lugares onde não tem internet. Então, assim, a dificuldade, nós vivemos aqui numa realidade totalmente diferente. Quando você vai para outros lugares, principalmente nas extremidades de nosso país, tanto de sul a norte, a diferença, a realidade é totalmente outra. Então, essa quebra de paradigma, essa mudança de cultura, de você colocar nas pessoas que não é dessa forma, é um desafio que a gente precisa construir, não só eu, mas se falando de pessoas externas, com o nosso time comercial, para que todo mundo fale a mesma coisa, para que as coisas aconteçam. Gustavo. Eu vejo que a maior dificuldade continua sendo pessoas pelo seguinte motivo. Se você quer comprar se você precisa de uma xícara, você vai lá na loja, você compra a xícara, tá lá a xícara. Você precisa de mais um colaborador. Não é assim que funciona, né? E acima de tudo é ter essa pessoa como alguém que você possa confiar. Porque ter colaboradores também é isso, é confiança. Você vai acreditar que aquela pessoa vai desempenhar um bom trabalho. Você vai confiar que aquela pessoa vai estar ali para quando você precisar, para o que a empresa está necessitando. Então, vejo assim, a maior dificuldade hoje é você ter, como o Diogo falou, é ter o time, né? Mas falando de empresa, a maior dificuldade que me vem na lembrança agora foi na época da pandemia, quando simplesmente fechou tudo e parou tudo e pessoas começando a adoecer e toda aquela bagunça, aquela loucura. Falando hoje, parece que faz um tempão e parece que passou rápido. Mas se a gente tenta viver de novo o que aconteceu, né, foi uma época muito difícil. Para nós, né, a nossa empresa, nós tivemos aí
um crescimento, né, na época da pandemia, assim como em outros anos também, mas falando da parte prática do que aconteceu na pandemia, foi difícil. Vamos pensar assim na parte de insumos, por exemplo. Nós trabalhamos com plástico, nosso produto, né, ele é revestido de plástico, tem produtos que são só plástico. E o plástico desapareceu do mercado. Olha só. Aí você faz o quê? Vamos cruzar o braço, chorar e esperar voltar ao normal? O que a gente faz? Aí que você começa a ser desafiado. Pô, vai atrás, né? Faça acontecer, dá um jeito. Foi aí que nós começamos, inclusive, um convênio com 4 frigoríficos de frango, e que nós temos, inclusive, até hoje, que nós retiramos do meio ambiente hoje em torno de 20 toneladas por mês de plástico. Então, o caos da época acabou gerando uma oportunidade, né? Imagina só se estourou lá o problema, fosse falado assim, ó, acabou o plástico, não tem o que fazer, vamos ter que esperar voltar. Em 2021 a gente volta com a empresa. Não tem como. Então, assim, se vira, faz acontecer. Tem aquele ditado que diz, é até meio clichê, na crise que se cresce, né? A gente cria as oportunidades. Eu acho que toda crise ela vem para nos ensinar alguma coisa, né? Sim. E eu acho que o mundo teve um grande aprendizado com isso também. Teve. Se a gente for e analisar. Acima de tudo, Diego, eu vejo o seguinte, precisa ter atitude. Tem que ter atitude. Não adianta só querer, eu quero, tá, mas então vai lá e faça, né? É levantar a bunda da cadeira, sair da zona de conforto. Exato, e a pandemia mostrou muito isso, né? Claro, infelizmente nós tivemos muitas perdas de pessoas, mas falando da parte econômica, né? A parte empresarial foi um desafio, né? Para quem trabalha principalmente com indústria, sabe o quanto foi sofrido, né? Porque daí foi uma cadeia, porque daí parou plástico, parou papelão, parou componente, de repente estava faltando até pneu para as montadoras. Então, para ver o efeito cascata que acabou acontecendo. Mas assim, se vira, entendeu? Vai lá e faça acontecer. Fazer o melhor na condição que tem. Então, de aprendizado, para mim, a época da pandemia serviu muito para justamente isso. Tá com algum problema? Beleza, então faz acontecer. Se vira, você tem cabeça para isso, vai lá e dá um jeito, entendeu? Ah, mas tá difícil. Se fosse fácil, todo mundo ia fazer, né? Exatamente. Tá aí, então, um recado, viu, gente? Se vira, se a aguinha tá batendo na bunda, ó, não cruza os braços não, viu? Descruza os braços, encontra uma saída, com certeza Deus vai te iluminar, né? Ele não coloca um desafio tão grande que a gente não vai poder ali superar. É aquela frase, né, Diego? Quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela. Com toda certeza. Só que também depende muito da gente fazer acontecer também. A gente tem que ir até aquela janela, abrir ela e seguir adiante, né? Exatamente. Que show. Meninos, nós falamos aqui do Grupo Monitor, mas talvez tenha gente que não sabe o que é o Grupo Monitor. O que o Grupo Monitor faz, o que ele vende, o que ele industrializa? Então vamos lá. Nós temos aí um nicho de mais de 200 produtos. Caramba! Né? Então, divididos nas classificações de eletrificadores de cerca, que hoje é o nosso caro-chefe, todos os acessórios que compõem uma cerca elétrica, desde a parte de isoladores, a parte de esticadores, a parte de catracas, a parte propriamente do fio. Aquele fio, o galvanizado a gente não tem, mas nós temos aquele fio, alguns chamam de barbante, de fio eletroplástico, tem várias nomenclaturas aí que o pessoal utiliza. Aquilo lá nós temos. Nós trabalhamos com carregadores de bateria e nós temos também, recentemente, em 2018, a gente adquiriu uma indústria de cordas. Então, também faz parte do nosso grupo de produtos e nosso grupo de empresas também. E vocês criam assim, por exemplo, eu tive uma ideia que vou criar algo que seja semelhante, que vai se adaptar, ou só os componentes ali do... Sim, nós temos alguns projetos já em desenvolvimento, né, em testes também, só que a gente não abre eles por uma questão de confidencialidade, de registro, essas coisas, mas sempre tem vinculado mais próximo ao nosso portfólio de produtos, sempre tem inovações, desenvolvimentos novos, melhorias também, produtos que agregam para a nossa equipe de vendas. Sempre tem. Legal. E olha, me veio aqui a memória, até antes a gente estava conversando, né? Estamos chegando aqui na reta final. Eu fiz parte do Grupo Monitor, né? Bem lá no comecinho, era um pessoal aí de Pato Bragado, não me lembro o nome deles, né? Era lá em cima no Parque Industrial 1, acredito que foi um dos meus primeiros empregos. Eu estava lá com a maquininha de solda, eu lembro que eu soldava as plaquinhas, montava ali, né? Então, eu acho que posso dizer que eu também faço parte da história, viu, Gustavo? Faz parte da nossa história. Que legal, né? Que bacana. Gustavo,
vamos fazer aqui uma ponte ao futuro. O Grupo Monitor para daqui a, não sei, 5, 10 anos, qual a prospecção? Eu falo por mim, né? Eu sou um cara que eu sonho bastante, né? Então, eu tenho uma expectativa e eu já começo a visualizar muita coisa que tem para vir, né? Claro que a gente faz uma projeção, né? Porque o futuro ele é incerto. Mas eu imagino, Diego, conseguir agregar mais produtos, conseguir agregar novos negócios, conseguir fazer com que aquele nosso sonho grande, de fato, ele possa estar mais próximo da realidade. Não existe nada fácil. A busca pelo sonho, a busca pelo objetivo, está muito atrelado àquilo que nós estamos fazendo hoje. Então, a atitude que eu tomei hoje, a atitude que eu vou tomar amanhã, ela vai ter um impacto direto com a conquista desse sonho. Então, uma projeção assim, há 5 anos, 10 anos, é uma decisão. Eu falo para ti, para todos os ouvintes, né, que o que a gente quiser é uma decisão que nós estamos tomando hoje. Ontem, inclusive, a gente estava participando de um debate sobre política e tudo mais, né? Tem que ter uma mudança de cultura. Quanto tempo leva? 30 anos. Mas muito tempo. 30 anos se começar hoje. Se começar amanhã, 30 anos e um dia. Então, assim, a atitude que nós estamos tomando hoje para pegar e tomar para ter uma conquista desse objetivo, a conquista desse sonho lá no futuro, daqui 5 anos, daqui 10 anos, depende muito do que nós estamos fazendo hoje. Então, assim, a responsabilidade, a autorresponsabilidade de pegar e dizer assim, eu quero atingir aquele sonho, depende do que eu estou fazendo agora. Muito bem, aí. Diogo, e me diga uma coisa, como é que é o relacionamento? Porque vocês são irmãos, né? Como é que é o relacionamento entre vocês? Muito embora vocês sejam empresários, industriários, mas tem esse vínculo de sangue. Como é que é lidar com o irmão, assim, no dia a dia? A nossa família, nessa parte, ela é muito bem dividido o familiar e o profissional. Então, lá dentro não tem esse negócio, não tem negócio de irmão. Não tem, né? Então, a gente conseguiu, isso sempre é uma coisa, sempre do começo, a gente criou um pacto e ficou muito claro e muito bem discriminado o que cada um faz e até aonde cada um vai chegar. Então, não temos nenhum tipo de problema com relação a vamos dizer, família, né? É bem o lado profissional mesmo. Se for o bem para a empresa, independente se for a minha ideia ou se for a ideia do Gustavo, ela vai ser feita. Não existe essa rixa ou essa rivalidade de ser a minha ideia ou a ideia dele. Até porque nós vivemos aí, aqui em Quatro Pontos, a grande realidade, acho que 80%, 90% das empresas são empresas familiares, né? E muitas vezes é preciso olhar para o bem da empresa. Talvez as ideias não vão bater, mas se for para o bem da empresa, que seja catada a melhor ideia. É isso, Gustavo? E até bom que exista essa divergência. É bom, é saudável, né? É saudável. Claro, sempre respeitosa, mas a divergência ela é boa. Eu e o Diogo, por mais a unanimidade é burra, dizem, né? Todo mundo convergindo para o mesmo lado pode ser muito bom. Só que se dá algum problema, todo mundo cai no buraco. Mas a divergência, ela é boa. E por mais que nós temos ideias muito bem alinhadas, não é sempre que a gente concorda, né? Mas aquela coisa, vai ser bom para quem? É para a empresa? Então é o que a gente segue. Se um colaborador nosso chega lá, dá uma ideia, e a ideia for melhor do que a minha, melhor do que a do Diogo ou de qualquer outra pessoa, vai prevalecer a ideia do nosso colaborador. Independente quem traz a ideia, tem que sempre prevalecer o que é melhor, né? Assim como as relações públicas, o que for de melhor precisa prevalecer. Porque não adianta falar, vamos executar a minha ideia só porque é minha, né? Às vezes pode ser que seja a pior ideia. Então tem que tomar esse cuidado, e dentro da nossa empresa a gente busca sempre trabalhar dessa forma. O que for de melhor para a empresa, o que for de melhor para todos, assim que a gente faz. Olha só, gente, estamos tendo uma aula de empreendedorismo aqui na Rádio Tropical FM hoje. Chegou um recado aqui do nosso diretor, o Afonso Franzner. 2 jovens empresários de sucesso. O Gustavo, que desde o início da rádio vinha junto com o padre fazer aí a Hora da Ave Maria. E ainda hoje tem um programa domingo à tarde como voluntário. O melhor de domingo é o programa. E o Diogo, presidente aí da Cicap. Bom,
29 minutos e 46 segundos, estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Gostaria que vocês deixassem uma mensagem, né, para os nossos empresários, de repente para jovens que têm esse sonho de empreender também, né? Gostaria que vocês deixassem essa mensagem final. Diogo. Não tenha medo de errar. Eu acho que toda oportunidade é um desafio. Não pense que as coisas vão ser fáceis, porque elas são muito difíceis. E se você não está disposto a sofrer, a pagar o pedágio que a vida te cobra para você conseguir chegar num objetivo, nem comece. Porque para você chegar lá, nós estamos gatinhando. Aonde é os nossos objetivos e aonde é o nosso planejamento estratégico que a gente quer chegar. E a gente sabe o preço que isso custa de dedicação, de treinamento, de conhecimento, de ir atrás, de perder, de fazer errado, de começar de novo. E isso faz parte. Tudo a gente se aprende. Por bem ou por mal a gente se aprende. Então, buscar conhecimento eu vejo que é um dos maiores trunfos para você conseguir atingir os seus objetivos. E não tenha medo de errar e arrisque. Isso é o que eu tenho para mim. E montar um time de sucesso. Aonde a gente está hoje, graças aos nossos 70 colaboradores hoje que a gente tem, aos nossos 40 representantes externos hoje que a gente tem, que faz levar o nosso nome e que todas as pessoas dentro do nosso conglomerado são importantes. É como se fosse uma engrenagem. Se um dente quebrar, nós temos um reflexo. Então a gente procura sempre trabalhar com harmonia e fazer com que todas as pessoas pensem e levam e mentalizem sempre jogar por um mesmo objetivo. É esse, eu vejo no meu ponto de vista, que é um trunfo hoje para uma empresa se destacar, para uma empresa crescer, trabalhar com igualdade. Todos os setores são importantes para a empresa. O respeito ele precisa prevalecer, por mais de que as pessoas elas não ajam às vezes com a mesma ideia, mas sempre o respeito, você conseguir colocar a tua ideia e o que a empresa pense em primeiro lugar e fazer com que todas as pessoas trabalhem por o mesmo objetivo. Eu acho que essa é a grande sacada, é o que a gente busca e é o que a gente sempre está melhorando em fazer e conseguir passar para as outras pessoas que estão no mesmo time que nós. Show. Gustavo? Não tenha medo. E se tiver medo, vai com medo mesmo. Então, o Diogo falou muito bem e eu não quero ser repetitivo, mas dizer que, independente do que aconteça, tá difícil? Claro que tá difícil. As coisas elas não são fáceis, né? O que cai do céu? Cai chuva. Então, assim, você quer tal coisa, você quer aquele sonho, você quer aquele objetivo, você quer aquela casa, quer aquele carro, quer, sei lá o que você quer. Você está disposto a se doar? Você está disposto a trabalhar mais do que 8 horas por dia? Porque, né, quem tem empresa sabe como é que é, não é só aquelas 8 horas, né? Às vezes é no sábado, às vezes no domingo, às vezes tua cabeça você vai dormir, a cabeça não desliga. Isso faz parte. Então, tá disposto a pagar por esse preço? Então, acima de tudo, Diego, a mensagem que eu deixo é ter muito claro o que quer. O que você quer para a tua vida? Aquela pergunta, né, que fazia, especialmente agora eu falo pro público mais jovem, aquela pergunta que faziam para nós já um tempo atrás, quando a gente era criança, né? O que você quer ser quando crescer? O que você quer para a tua vida? E em cima disso, pegar e começar a desenhar. É isso que eu quero? É nesse caminho que eu quero seguir? Independente de qual seja. Esteja disposto a pagar por esse preço. No começo, sai caro. Dá vontade de desistir? Dá vontade de desistir. Muitas vezes, eu confesso, dá vontade de desistir mesmo. Dá vontade de largar tudo, dá vontade de sair correndo. Mas assim, existe um sonho que a gente busca, existe um objetivo que a gente quer, e existe uma consciência de que eu preciso estar disposto a pagar por isso. Então a mensagem final, Diego, é assim: não tenha medo de errar, não tenha medo de, se precisar recomeçar, recomece. Se está com medo, se está com dificuldade, vai em frente, porque as coisas elas não são fáceis. Só não vai atingir o objetivo quem acha que tudo é fácil. As coisas não são fáceis. Um exemplo disso é quando a pessoa tá no colégio ou até mesmo na faculdade, depois vai para
exclusivamente para a área corporativa, já sente essa diferença. O mercado não é fácil. Para quem mexe com o mercado financeiro, né, bolsa de valores, sabe que o mercado ali não tem perdão, não tem desculpa. Ou você ganha ou você perde, não tem dó, não existe piedade ali. Então, assim, está disposto a pagar pelo preço, está preparado, querer fazer a coisa acontecer, atitude conta muito. Não adianta falar que quer, porque eu quero, e chega na hora H, você está ali, não quer fazer, não quer estar disposto. Então, essa atitude, estar disposto, ter sangue no olho, acreditar mais em si mesmo, apesar de tudo, acreditar aonde a gente vive, acreditar aonde a gente mora, acreditar em Deus, acreditar na equipe. Eu acredito que esse, Diego, seja o grande segredo para pegar e conseguir atingir o objetivo. Principalmente acreditar em si mesmo, saber que é capaz. Todo mundo é capaz. Olha, eu dou o meu testemunho quando eu comecei aqui na rádio, lá em 2007. Em 2010 eu fiz um curso de oratória, 6 meses. Na formatura, eu não consegui falar meu nome, eu fui o pior da turma. Eu não consegui falar meu nome, não consegui terminar minha apresentação. Alguns anos depois eu fui campeão regional de oratória. Olha aí. Então, assim, eu sou o maior exemplo de que se você está com alguma dificuldade, se você se dedicar e se você quiser, se você ter sangue no olho, vai dar certo. Não tem como dar errado. Muito bem, tá aí, ó. Mensagem inspiradora, motivadora, uma verdadeira aula, tanto de desenvolvimento pessoal como de empreendedorismo com os nossos jovens empresários, Gustavo e também o Diogo Borcha. Desejamos muito sucesso para vocês. Monitor, obrigado. Longa vida, para esse grupo fantástico que gera tanto desenvolvimento aqui para o município de Quatro Pontes, gerando emprego, gerando renda e, sobretudo, riquezas. Desejamos, de fato, muita prosperidade e perseverança para vocês, viu? E no que vocês precisarem da rádio, a gente sempre está à disposição. Valeu, Diego. Obrigado pela parceria de sempre e vamos que vamos, tamo junto. Vamos que vamos, 3h39, esse foi o nosso quadro Protagonistas de hoje, sempre com o apoio Cicobi e Sicredi, uma realização a Cicobi e Rádio Tropical FM. Um abraço e até a nossa próxima edição. Vocês acompanharam o Talk Show